Que Deus te abençoe pela sua rica e infinita palavra, pela bênção de Deus de estarmos aqui nesse dia de hoje para meditarmos na lição diária deste dia de hoje, dia 31 de agosto de 2024. O último dia do mês de agosto. Esse mêsinho que para muitos é um mêsinho complicado, né? Mêsinho doído, não é verdade? Quando não é por causa dos problemas, parece que o agosto é um mês de problema. É o frio também, para alguns que tem dificuldade de se movimentar no frio, né? E tem que encarar. Friozinho cedinho de manhã, à noite. É um mêsinho que o que importa é que Deus está conosco desde o primeiro dia do mês até hoje, o último dia do mês de agosto. Dia 31, nós vamos fazer a nossa lição diária de hoje. Todos os dias eu faço comentário, resumo, todos os dias eu faço, né, um apanhado das lições diárias. E no dia de hoje, a nossa lição é em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 23. Nós vamos estar lendo esse texto de hoje, vamos estar comentando, né, os versículos aí do nosso texto. Nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos lendo os versículos que vamos aprendendo, que vamos comentando, que vamos, né, enriquecendo a nossa alma com o aprendizado diário da palavra de Deus. E quero frisar o título, né, da lição de hoje, que é os privilégios da nova aliança. Os privilégios de estarmos com Deus no dia de hoje, nessa época da graça que estamos vivendo, nessa dispensação maravilhosa, cheia de oportunidades, cheia de bondade, perdão, que Deus nos dispensa, né, nesta época que estamos vivendo, que é a graça, e temos, né, o privilégio de fazermos parte desta nova aliança. Temos comentado ao longo, né, da semana sobre essa aliança. Existe a antiga aliança, aquela feita lá no Velho Testamento, lá na lei. E lá no Velho Testamento, o Senhor Deus, então, ele faz um pacto com o povo dele, povo de Israel. O Senhor Deus dá a lei a este povo. O Senhor Deus, então, antes de Israel, Deus já havia feito alianças, Deus já havia feito pacto com os seus servos, patriarcas, Jacó, Abraão, mas Noé. Eu quero agora frisar a aliança feita ao povo de Israel, da qual o Senhor Deus deixou a lei, deixou os mandamentos para que o povo de Israel observasse e guardasse, para que o povo de Israel ouvisse, aprendesse a lei e guardasse e cumprir a lei. Nós estudamos isso na segunda-feira, no dia 26, né? Onde lemos lá em Deuteronômio, o Senhor Deus, então, fazendo uma repetição, fazendo ali uma revisão da lei que foi dada aos pais, que já mortos, já não ali mais presentes. Deus então reforça a lei dada aos pais, agora Deus reforça essa lei aos filhos, fazendo uma revisão, fazendo uma repetição, para que agora a nova geração, os filhos, pudessem obedecer, ouvir a lei, ouvir a vontade de Deus, ouvir o propósito de Deus e guardar a lei. Esta é a aliança feita Deus com o povo de Israel. Então eu quero reforçar que nós não somos Israel, nós não somos povo judeu, nós somos gentios, nós somos brasileiros, né? E todos que não é israelense é gentio. Aí consta os europeus, os africanos, os americanos, os asiáticos. Não é judeu, é gentio. E se é gentio, não era povo de Deus. Na lei, no Velho Testamento, não era povo escolhido, não era povo da promessa, era gentio, era então animal imundo, era então considerado abomináveis, era então considerado sujos, povos entregue às paixões mundanas, à idolatria, paixões da carne, sexual, ou seja, o povo entregue a coisas que Deus abomina, coisa que Deus detesta, que para Deus é nojento. E Deus então tira um povo, separa um povo deste mundo e diz: você vai ser um povo diferente. Você vai ser um povo diferente dos gentios. Você vai ser diferente do povo desta terra. Você será Israel. E você vai andar
de forma que vai me agradar. E eu vou dar a lei para vocês. Eu vou dar os mandamentos para vocês seguir e vocês viverão em obedecer à lei. Vocês vão viver por obedecer aos mandamentos. E esses mandamentos que eu vou dar a vocês é uma aliança que eu vou fazer com vocês. Vocês vão me obedecer. E ali Deus deixa nos mandamentos mesmo, no livro de Levítico, como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser invocado, como Deus quer ser buscado. E ali a lei cobrava a morte de inocente, a morte de um animal, um holocausto. A lei exigia um homem exclusivo para o trabalho de sacerdote, para o trabalho levítico. Deus separava pessoas específicas para missões específicas ali na antiga aliança. E essa antiga aliança consistia em guardar ordenanças, estatutos e leis para Israel. Nós não somos Israel, nós somos brasileiros, nós não somos judeus. E assim como todos os outros povos que não eram israelenses, outros povos que não eram judeu, eles então não tinham a lei. Eles não tinham esta aliança. Os judeus tinham, porque foi o povo que Deus separou para si. Foi o povo que Deus escolheu para si. Nós lemos isso na segunda-feira, no dia 26. Né? Quem não acompanhou essa lição, pode procurar no nosso canal Maravilhoso Conselheiro, a lição do dia 26, e ouvir esse resumo, onde nós falamos sobre isso daí. Deus então deixa a lei a este povo. E esse povo agora tem que obedecer essa lei, que é a antiga aliança. A lei é incapaz de aperfeiçoar a salvação do homem decaído. Ela é incapaz de perdoar o quebrador da lei. Ela é incapaz de aperfeiçoar alguma coisa. Coisa alguma. Hebreus 7, versículo 19. A lei é incapaz de aperfeiçoar coisa alguma. Então a lei não tem como melhorar nada, consertar o problema do pecado. Ela não tem como remendar ali, consertar onde houve o rasgo pelo pecado, onde houve o delito, a quebra da lei, a quebra da ordem de Deus. Deus dá uma ordem e o homem desobedece, e o homem não obedece essa ordem, quebra a lei. A lei não tem conserto para isso. Então não é que ela é falha, ela é incapaz de aperfeiçoar isso. Aí então fica o homem sujeito a essa antiga lei, que não tem como lavar ele, não tem como purificar ele, não tem como redimir ele, não tem como salvar a alma dele. Não tem como. Porque a lei, o mandamento, ele jamais pôde aperfeiçoar isso ao homem quebrador e transgressor dessa lei. Mas temos o privilégio de pertencer à era da graça, pertencer a esta dispensação, onde há perdão, onde há remissão. Vamos ler a nossa lição de hoje, em Hebreus 10. Temos o privilégio de pertencer a essa dispensação de hoje, que é a dispensação onde o Senhor Deus faz um novo pacto, faz uma nova aliança. Não agora na ordenança de matar animais, não agora na ordenança de guardar leis, guardar estatutos. Não necessariamente nesse quesito. A nova aliança, porque a antiga foi incapaz para isso. Então agora a nova aliança visa salvar o homem perdido, dar perdão para o transgressor, resgatar o desobediente, consertar o problema da desobediência, o problema da transgressão, aonde a lei não conseguia fazer, o que a lei não conseguia aperfeiçoar. Vem a graça através de Cristo, dando essa possibilidade. Através de Cristo, o homem pode obter perdão e pode agora deixar de ser transgressor, deixar de ser iníquo, deixar de ser desobediente, deixar de ser teimoso, deixar de ser abominável a Deus. Agora ele pode fazer parte dessa aliança. E não precisa necessariamente ser judeu. Pode fazer parte dessa nova aliança eu e você, que somos brasileiros. Eu e você, que somos gentios. Nós que não éramos povo de Deus. Nós que éramos animais imundos. Nós que não éramos israelenses. A graça alcançou nós também, gentios. A graça alcançou nós também de outras nações. E a graça nos alcançou e trouxe a nós
a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. De desobediente, através de Cristo, podemos hoje ser obedientes. Podemos hoje ser servos de Deus. Ser mais do que servo, ser filhos de Deus. E como filhos, herdeiros da vida eterna, herdeiros da salvação, herdeiros do céu. Como filhos, herdeiros da mansão celestial e morar eternamente com Deus nos céus. Temos hoje esse privilégio que só a nova aliança proporciona. A antiga aliança não proporcionava salvação aos gentios. A antiga aliança não oferecia aos babilônios vida eterna. Não oferecia aos assírios a vida eterna. A antiga aliança não oferecia ao Egito salvação da alma deles, porque a antiga aliança era exclusiva aos judeus. E ali dedicava-se a lei exclusivamente aos judeus. Os gentios, sem chance. Hoje, a nova aliança dá direito aos gentios de obter a vida eterna. É só crer em Cristo. De alcançar a salvação. É só se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Hoje, nós gentios, hoje os russos, hoje os americanos, os africanos, têm esse privilégio de pertencer a Deus, de ser salvo, ter a vida eterna, unicamente crendo em Cristo e aceitando o Senhor Jesus como Salvador. Nós vamos ler isso. É o privilégio da nova aliança, que nós fazemos parte. É o privilégio. A antiga aliança não proporcionava isso. A lei era incapaz, não falamos? Ela era incapaz de fazer isso. Hoje, a graça pode fazer isso. Alcançar todos, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo. Pode. É só o homem crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Pronto. Já faz parte da herança celestial. Já faz parte da vida eterna. Olha que maravilha. Vamos então ler a nossa lição de hoje, porque o tempo é muito escasso, o tempo passa rápido e a gente acaba não comentando os pontos importantes da nossa lição. No versículo 11 de Hebreus capítulo 10, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Tá vendo? Uma ineficiência da lei é isso daí. Todo dia tem que ter sacrifício. Todo dia tem que ter apresentação do sacerdote. Todo ano o sumo sacerdote tem que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Todo dia. Então o sacerdote, versículo 11, se apresenta dia após dia. Todo dia, todo dia, todo dia. O sacrifício de ontem não é válido para hoje. O sacrifício de hoje não está válido já para amanhã, não. O sacrifício de depois de amanhã não está válido. Não. Por quê? Porque o homem, todo dia, não digo o mesmo homem, mas hoje eu, amanhã você, outro dia o outro dia o outro. Todo dia tem que oferecer sacrifício. E o sacerdote, dia após dia, fazia isso. Dia após dia, exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha só, olha que repetição, olha que monotonia. Todos os dias oferecer sacrifício, todos os dias oferecer sacrifício, todos os... Se a lei fosse capaz por si só de aperfeiçoar alguma coisa no sentido espiritual, precisaria disso? Precisaria de todo dia estar renovando o sacrifício? Precisaria de todo dia estar oferecendo sacrifício? Todo dia morre um cordeiro? Todo dia uma ovelha morre? Precisava disso? A lei, então, não dava essa capacidade. Vemos aqui, então, que ele oferecia todo dia os mesmos sacrifícios. Agora já vou para o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, agora falando de Cristo. Falou do sacerdote, versículo 11. Todo dia oferecendo sacrifício. Falou do sacerdote. Todo dia repetindo os mesmos sacrifícios. Matando um pombinho, matando um cordeiro, matando um novilho. Todo dia. Agora vemos o versículo 12 falando de Cristo. A superioridade de Cristo. Tá aí a nova aliança agora. Na figura de Jesus Cristo. A nova aliança agora, através de Cristo. Cristo oferece, olha, Cristo tendo oferecido para sempre. Não precisa de renovar mais. Não precisa de todo dia um novo sacrifício. Não precisa agora de todo dia uma morte. Todo dia outra morte. Outro dia outra morte. Não. Para sempre. Um único sacrifício. Irmãos, tem religiões que dizem que o Senhor Jesus tem que morrer todo dia. E tá aí a Eucaristia. Porque todo dia, né? Todo dia não. Pelo menos ali todo domingo ali.
na Eucaristia, Jesus literalmente é morto. Literalmente, ele está ali representado ali na hóstia, ali, ele morto. Não é nesse sentido figurado, não. Literalmente. Aí que tá. Não tem necessidade todo dia Jesus morrer. Não tem necessidade todo dia ele ser oferecido pelos nossos pecados. Está escrito aqui em Hebreus 10, agora no versículo 12, que Jesus se ofereceu uma vez. Uma só. Não todo dia se ofereceu, não. Uma vez só. E essa única vez que ele se ofereceu morrendo na cruz, dando a vida por nós na cruz, é o suficiente para sempre. Para sempre. Olha, o que a lei era incapaz, Cristo é capaz de aperfeiçoar para sempre. Fazer um sacrifício que resolve o problema perpetuamente. Um sacrifício, a morte dele na cruz, uma única vez, e sendo entregue ali naquela cruz, pregos perfurando suas mãos, uma lança perfurando seu lado, coroa de espinho rasgando a sua cabeça, sua fronte, sangrando, e esse sangue sendo vertido ali na cruz para lavar dos nossos pecados, nos lavar das nossas iniquidades. Nós vamos ver a nossa lição que fala da limpeza, da lavagem, a limpeza pela água. Nós vemos aqui que o único sacrifício de Cristo, essa morte dele na cruz, há mais de 2000 anos atrás, é o suficiente para aperfeiçoar para sempre a nossa salvação. Para aperfeiçoar para sempre a vida eterna que nós herdamos, que recebemos pela graça de Deus. Nós estudamos aí no dia 29, em Efésios, que é pela graça que somos salvos. Pela graça, por meio da fé. A fé no sacrifício que Jesus fez na cruz. Este sacrifício aqui que eu acabo de mencionar, a morte dele ali na cruz. E quando você deposita nele a sua fé, a fé salvadora, aquela fé que você crê que ele é o seu salvador, que ele é o seu Senhor, e você se arrepende dos seus pecados, confessa ele como seu único suficiente salvador, a fé nele é capaz para te salvar. A fé em Cristo, nessa morte, neste sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E aqui na nossa lição fala que para sempre ele aperfeiçoou com um único sacrifício. Portanto, quem acredita na Eucaristia, que todo dia é Jesus morrendo, todo domingo Jesus está morrendo, ele morreu hoje, ele morreu de novo, todo dia. Entenda que ele fez o sacrifício uma vez só. Hebreus 10, versículo 12. Uma vez só foi o capaz para resolver o problema do pecado para toda a eternidade, para sempre. Só crer no Senhor Jesus e está resolvido o problema da desobediência. Você recebe o perdão de Deus. Você recebe a remissão dos teus pecados. Vamos prosseguir aqui. Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Um dia Deus vai julgar seus inimigos, tá bom? Esse dia vai chegar. O dia que todos aqueles que rejeitaram Cristo, o dia que aqueles que inclusive aqueles que condenaram Cristo, aqueles que julgaram, condenaram ele, aqueles sacerdotes hipócritas, aqueles sacerdotes mentirosos, falsos, que não criam na lei, se crescem, aceitavam Jesus ali como o Salvador, o Messias. Então eles ali entregaram Cristo a Pilatos e Pilatos mandou matar Jesus. Até esse dia, eles serão obrigados a ver Cristo, ser obrigados a ajoelhar diante dele, da grandeza dele, se ajoelhar diante da divindade dele, e terão que confessar que ele é o Senhor, que ele é o verdadeiro Cristo, o Messias enviado por Deus, pelo Pai, para nos salvar dos nossos pecados. Até quem o traspassou terá que olhar no olho dele e confessar que ele é o Senhor, mas depois ir para o inferno. Ele vai confessar isso e depois ser lançado para o inferno, tá? Que ele não vai ser salvo, não. A oportunidade de ser salvo é aqui, durante o momento da graça. Diante dessa dispensação aqui da graça. É a oportunidade de ser salvo. Eles não quiseram ser salvos. Um dia eles vão se ajoelhar e relatar: Tu és o Senhor, Tu és o verdadeiro Cristo. Realmente Tu és o Senhor dos senhores. E depois de ter confessado isso, ainda vão ser lançados no inferno, tá? Isso aí é o que está escrito na palavra de Deus. Toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. Está lá em Filipenses capítulo 2 isso. Prosseguindo, versículo 14. Porque com uma única oferta, de novo, não precisa Jesus ficar se oferecendo todo dia, não. Não precisa Jesus ficar morrendo todo dia, não. Igual eles falam por aí em algumas celebrações, não. Uma vez, olha, porque uma única oferta, uma única, aperfeiçoou para sempre quantos são
santificados. Nós que somos santificados, que somos perdoados, que somos lavados, redimidos, nós que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos santificados pelo sacrifício de Cristo, pela oferta dele, uma vez, e se oferecendo uma vez apenas, ali naquela cruz, lá naquele lugar da caveira, lá onde crucificaram ele, onde zombaram, onde falaram, se tu és o Cristo, desce daí, afrontando ele, e ali a própria natureza se revolta, há trevas, a terra treme, há terremoto, né? Alguns sepulcros se abriram, e nós vemos que ali na cruz, aquele sacrifício perfeito, é o pacto da nova aliança, é o novo concerto de Deus com os homens, e não a antiga aliança dada através da lei. Não, a antiga aliança foi incapaz de aperfeiçoar alguma coisa. Cristo, pelo seu sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Olha só o contraste. A lei, incapaz de aperfeiçoar. Incapaz de aperfeiçoar. Vamos ler o versículo 1? Não está na nossa lição, mas vamos ler o capítulo 10, ao versículo 1. Ó, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas. Nunca, jamais podem tornar perfeito os ofertantes. Tá vendo? A lei nunca pode tornar perfeito os ofertantes. Não pode aperfeiçoar nada e nem ninguém. Não pode, está escrito aqui. Mas Cristo pode. Cristo tem poder. Cristo pode. É o privilégio que tem quem está na nova aliança. Ter este Salvador. Abraçar este Salvador. Ter este Salvador para poder confiar nele. Para poder adorar ele, louvar ele. Para poder se entregar nas mãos dele. É um privilégio. Nós não estamos na velha aliança. Não, a velha aliança dada a Israel, somente a Israel. Não, nós somos a nova aliança, onde nós que éramos gentios fomos alcançados pelo único sacrifício de Cristo. Pela única oferta que ele fez na cruz, se oferecendo como um holocausto verdadeiro. O sacrifício perfeito, um sacrifício puro e verdadeiro. Foi o suficiente para aperfeiçoar para sempre. Está nesse versículo 14 que acabamos de ler. Aperfeiçoar para sempre. Nós que somos santificados. Nós que fomos santificados pelo sangue de Cristo. Nós não fomos santificados pelas nossas obras. De novo, eu relembro a lição de anteontem, em Efésios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Não pelas obras. Então nós não somos justificados, santificados, salvos pelas nossas obras. Não, claro que não. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é isso que nós lemos na lição de anteontem, no dia 29? Então hoje está dizendo aqui que nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo. E não porque fazemos boas obras, não porque guardamos a lei, e não porque somos boas pessoas. Jamais guardar a lei e ser boa pessoa é capaz de santificar a gente. Mas o sacrifício de Deus, sim. O sacrifício de Cristo, sim. A morte dele na cruz, sim. É o suficiente para nos santificar e nos aperfeiçoar. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que privilégio estarmos nesta nova aliança, onde somos santificados pelo sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas. Uma única vez, para sempre. Vamos prosseguir nossa leitura. Vamos agora para o versículo 16. Vamos pular agora lá para o versículo 16. Do 14 vamos para o 16. Esta é a aliança que farei com eles. Agora Deus falando da aliança que ele faria com o povo. Olha, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração, olha Deus, focado no coração e não em papel. Olha Deus, focado no coração e não numa tábua de pedra. Olha Deus, focado no coração do homem e não em lei escrita em pedra, escrita em pau e escrita em papiro. Olha só, escreverei no seu coração as minhas leis. E sobre a sua mente, olha, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso entendimento, Deus falando que porém nos seus entendimentos as escreverei. Nas suas mentes as escreverei. Deus então agora não está interessado em lei na pedra, em lei esculpida no papel. Deus não está interessado agora de escrever lei em algum objeto. Deus quer pôr no nosso coração a lei dele. Ele quer escrever na nossa mente
a palavra dele, a lei dele. E a lei dele é amar a ele sobre todas as coisas. A lei é adorá-lo, somente a ele e mais ninguém. Não há nenhum outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Então só Cristo é o nosso Salvador. Então só Ele merece nosso louvor. Só a Ele toda a honra, só a Ele toda a glória. Ele é o autor de escrever no nosso coração e na nossa mente a sua lei e a sua palavra. E a palavra dele é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A lei dele é crer nele. Esse é o mandamento que ele nos dá. Crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o mandamento. Você sabia? Esse é o mandamento. Crer nele. Aceitar ele como Salvador. Essa é a ordem. Esse é o mandamento de Deus. E nós, às vezes, temos dificuldade em fazer isso. Em cumprir essa ordem. Em cumprir esse mandamento. Essa lei. Crer no Senhor Jesus. Aceitar ele como nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos deixar a oportunidade passar, deixar o tempo passar. Nós não podemos negligenciar a salvação do Senhor. Não pode. Você tem que aproveitar hoje, agora, a oportunidade de crer no Senhor Jesus e aceitar Ele como Salvador. É agora, é hoje. Porque a lei de Deus resume nisso. Amar a Deus e crer no Senhor Jesus como Salvador. Aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele disse isso lá em João 14, verso 1. Credes em Deus. Credes em Deus. Porque foi o Pai que enviou o Filho. Credes em Deus. Temos que crer não só na existência de Deus. Não crer só que Ele existe. Ah, Deus existe. Ah, Deus é um só. Não, não é crer assim não. Mas é crer se entregando a Ele. É crer confiando nele, entregando seu corpo e alma, seu coração a Ele. Isso que é crer. É se entregando a Ele. Aí quando você faz isso, você está crendo. Porque você está confiando na salvação dele, está confiando nele e se entregando a Ele. Isso que é crer. Jesus diz, credes em Deus e crede também em mim. Jesus disse isso. Ele não mandou crer em mais ninguém. Ele não mandou crer em nenhum outro nome. Creia também em tal nome. Creia também em tal pessoa. Credes em Deus, credes em mim, creia também em tal pessoa. Não tem outro nome para que creiamos a não ser o Pai. E Ele que enviou seu Filho e crê então no Filho também. Não tem outro. Só o Pai e o Filho. Credes em Deus e credes também em mim. E fazendo isso, automaticamente estamos cumprindo a lei da nova aliança. Que é crer no Senhor Jesus, para fazer parte da nova aliança, para fazer parte desse novo pacto, desse novo concerto. Crer no Senhor Jesus. E aí, crendo nele, estamos na nova aliança. E aí, crendo nele, no nosso coração é escrita a lei. Na nossa mente, no nosso entendimento, Deus inscreve seus mandamentos. O amor a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo também, como a nós mesmos. Prosseguindo, versículo 17, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus mostrando que nessa nova aliança uma coisa ia se destacar aí, o perdão. Deus mostrando que na nova aliança algo iria fazer toda a diferença que na velha aliança não era bem assim não. Na velha aliança, você quebrou a lei, você merece ser apedrejado até a morte. Na velha aliança, você transgrediu a lei, você merece morrer. Não tem perdão. Mas na nova aliança, o perdão é ofertado. O perdão é o destaque da nova aliança. Está aí nesse versículo 17. De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados. Nós lemos quarta-feira, na lição de quarta-feira, em Isaías capítulo 55, no versículo 7. Lá no finalzinho do versículo, Deus dizendo o seguinte, que Ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Na tradução atualizada, essa que eu estou usando aqui, diz que o Senhor é rico em perdoar. Vemos, portanto, o seguinte, na lei, quando um filho era rebelde aos pais, esse filho tinha que morrer.
Tinha que ser morto a pedrada, esse filho desobediente. Quando alguém era pego em adultério, essa pessoa pega em adultério tinha que morrer apedrejada. A lei não oferece perdão para o adúltero. A lei não oferecia perdão para o filho rebelde. A lei não oferecia perdão para o transgressor. A graça, o privilégio desta nova aliança é que Cristo, pelo seu sacrifício feito uma vez, o seu único sacrifício feito uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre o perdão ao transgressor. O pecador hoje, desobediente, que ofendeu a Deus, que aborreceu a Deus através dos seus pecados, hoje ele pode obter de Deus perdão. Isso pela graça. Não porque ele é merecedor de perdão, não. Ele é pecador. Não que ele é merecedor de perdão coisa nenhuma. Ele é transgressor. Ele merece sim o inferno. Ele quebrou a lei, o quebrador de lei merece o inferno. Mas a graça, o outro privilégio de fazer parte da nova aliança, de estar na graça, é que Deus é rico em perdoar. E através do sacrifício de Cristo na cruz, através da morte dele na cruz e o seu sangue vertido, você pode obter perdão dos seus pecados. Mesmo tendo adulterado, mesmo se você matou alguém, mesmo se você cometeu pecados terríveis, o sangue do Senhor Jesus é o suficiente para te perdoar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o suficiente para nos purificar e nos lavar, nos redimir de todo pecado. Hoje nós estamos vivendo esse privilégio que começou tendo Cristo como o sacerdote perfeito, se oferecendo a si mesmo como um sacrifício perfeito. Começou ali o privilégio nosso, ter Cristo e esse sacrifício glorioso dele para nos salvar. Começou esse privilégio. E agora vemos aqui o outro privilégio aqui. Ter o perdão de Deus gratuitamente. Obter a graça de Deus. Vamos finalizando aí. Versículo 18. Ora, onde há remissão desses, há perdão. Onde há remissão desses, há purificação, há lavagem, há solução para a desobediência, há perdão para o nosso pecado. Onde há remissão desses, há o perdão, há remissão deles. Já não há oferta pelo pecado. Cristo nos perdoou. Portanto, não temos mais que oferecer sacrifícios nenhum mais. Cristo nos perdoou as nossas transgressões, somos salvos em Cristo Jesus, não para continuar pecando, não para continuar transgredindo, somos perdoados para ser nova criatura, novos homens e novas mulheres, somos perdoados para ter um novo caminhar, não para continuar pecando, mas temos aí esse privilégio de obter o perdão e assim desfrutar a graça maravilhosa de Deus. É o privilégio dessa nova aliança que nós vivemos nela. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o sangue de Cristo nos proporcionou esse privilégio de entrar no Santo dos Santos. Hoje podemos ser adorador, podemos entrar no Santo dos Santos, coisa que só o sumo sacerdote podia fazer. Hoje nós, o crente, pode fazer no seu quarto. Adorar o Senhor, se abrir ao Senhor, rasgar o nosso coração, se entregar para Ele. Hoje nós podemos fazer isso. Podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela morte dele na cruz. Ele nos proporcionou esse privilégio através da morte dele na cruz, morrendo em nosso lugar. Podemos então atravessar, passar e ter acesso ao Santo dos Santos. Versículo 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, temos Cristo. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. O tempo nosso já chegou, não dá para falar sobre esses tópicos. Poderíamos comentar como é ter sincero coração. O que é não ter um coração falso? Coração hipócrita. Um sincero coração. Em plena certeza de fé. O crente pode ter certeza da sua salvação, tá? Quando você pergunta a pessoa, você é salvo? A pessoa fala, não sei. Você é salvo? Como é que eu vou saber? É Deus que sabe se eu sou. Não, você pode ter certeza da sua salvação. Está aqui nesse versículo 22 aqui. Você pode ter certeza. Se você creu em Jesus, se você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza que você vai para o céu. Não é se Deus quiser te levar. Não. Você creu no Senhor Jesus? Você arrependeu dos seus pecados? Confessou Ele como seu Senhor e Salvador? Você tem a salvação e pronto.
Não precisa de dúvida. Você é salvo e acabou. Está aqui no versículo 22. Em plena certeza de fé. Você pode ter essa certeza. E ninguém precisa botar dúvida. Será que você é salvo mesmo? Hein? Mas você, lembra que você já matou uma pessoa no seu passado. Será que você é salvo mesmo? Olha, você até esses tempos aí, você não estava em adultério? Será que você vai pro céu mesmo? Vou. Eu criei no Senhor Jesus, arrependi dos meus pecados e eu tenho plena certeza de fé que eu vou pro céu sim. Eu creio no Senhor Jesus, que o sangue dele me purifica de todo pecado. É isso. Ninguém pode pôr dúvidas no seu coração. Você tem que ter certeza de fé. Tendo o coração purificado de uma má consciência. Aí a consciência aí, ó. Tendo o coração purificado da má consciência. E lavado o coração com água pura. Essa água é a palavra, tá? Lavado o coração com essa água aqui. Essa água que lava de todo mal. A palavra de Deus. Efésios 5, versículo 26. A lavagem da água pela palavra. A palavra é a lavagem perfeita. Porque ela é uma água que limpa e lava todo o pecado. Lava-nos de todo o mal. A palavra é essa água maravilhosa. Guardemos firme a nossa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, ainda que o homem falha, ainda que o homem seja desobediente, Deus não falha. Deus continua fiel. Mesmo se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Está escrito lá em 2 Timóteo 2, versículo 13. Deus, ainda que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Amado, vamos ficar por aqui com a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos enriqueça na sua graça, na sua palavra, que possamos ter entendido, compreendido a lição de hoje, que aprendemos aqui o privilégio de estarmos na nova aliança. Que o nosso sábado seja um sábado abençoado pelo Senhor e que você possa passar o dia de hoje analisando, refletindo nessas verdades que você estudou junto comigo aqui na nossa lição diária de hoje. Os privilégios de pertencer ao Senhor Jesus e estar vivendo na dispensação da graça. O privilégio de estar na nova aliança. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.